Hoje a gente vai abrir a caixinha do Instagram lá, que a gente tem uma caixinha de perguntas e respostas e a gente vai responder algumas perguntas. Então qualquer dúvida que vocês tenham sobre o automóvel, pode colocar lá que eventualmente a gente vai fazer um vídeo respondendo essas perguntas, tá bom? Uma das perguntas que fizeram para nós é se a gente traz os carros, né, andando ou traz de plataforma, né? Então, assim, a gente trazia carro andando e eu vou contar para vocês o que aconteceu há um bom tempo atrás, aí, que foi o último carro que nós trouxemos andando. Foi um Ford Fireline 59, um coupé sem coluna, um carro bem original, até a pintura era original e tal. O carro eu que comprei esse carro e a gente resolveu trazer esse carro andando, né? Então a gente fez lá uma breve checagem de óleo, água, colocamos água e tal e trouxemos, né? E o carro veio bem até. Começou a ter um problema de carburador lá, a gente acabou consertando na viagem e viemos. Antes de chegar em Piracicaba, a luz do óleo acendeu, tá? Esse carro não tem manômetro de pressão de óleo, tem só luz. Então eu parei o carro, né? Tá? E daí eu tive que, né, realmente chamar o guincho lá para não prosseguir. Mas o que aconteceu? A vareta que liga a bomba de óleo, quem conhece, ele liga no distribuidor, né? Ela quebrou, a bomba parou de funcionar e a gente acabou perdendo a parte de baixo do motor, né? Porque avermelhou as bronzinas e tal e tivemos que fazer o motor. Então, ficou muito mais caro isso do que qualquer outra coisa. Então, o que a gente faz, pessoal? A gente traz de plataforma, faz uma revisão no carro. O que eu faço, eu pessoalmente? Assim, eu começo o carro que está até muito tempo parado e tudo mais, né? Ando próximo da minha casa, ando próximo dos quarteirões, ando na cidade, depois faço uma viagem mais curta, até pegar bastante confiança para não parar, o carro não parar com a gente, com a família principalmente, tá? Passando um momento desagradável. Então é isso, pessoal, a gente sempre traz de plataforma. Primeiro fala por que tem o resfriamento, né? O intercooler, né? Tá? O compressor, ele é ligado na turbina, né? Quando é um motor turbo comprimido, né? Então a turbina é acionada por gases de descarga. Essa turbina aciona o compressor. Então o conjunto, o conjunto fica um conjunto pequeno. Então o ar passa pelo compressor primeiro e depois vai para a admissão, tá? Então quando o ar passa pelo compressor, como ele está junto com a turbina, a temperatura é muito elevada. E o que acontece? A densidade do ar, ela varia com a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a densidade. Se é menor a densidade, é menos quilogramas de ar que você está colocando dentro do motor. E menos quilogramas de ar, você vai conseguir colocar menos quilogramas de combustível, tá? Então, o que você faz? Esse ar sai do compressor, passa num sistema de intercooler, que é ar-ar, né? Que o ar passa, é um radiador, tá certo? Que é resfriado com ar atmosférico, para cair a temperatura do ar e assim aumentar a densidade do ar e você consegue colocar mais ar, mais quilo de ar, mais massa de ar, né, dentro do motor. Então você tem mais massa de ar, você consegue colocar mais massa de combustível e você consegue aumentar a potência no motor. Então o compressor, depois do compressor você vai ter o intercooler, tá? Então o ar entra no compressor, tá? Depois do compressor passa no intercooler e do intercooler vai para o motor. Então é assim que funciona. Carro importado é mais difícil que o carro nacional, tá? De certa forma, né? O carro nacional melhorou muito o mercado interno, era muito ruim de peça, tinha muita peça de baixa qualidade, a qualidade tem aumentado mais, tá? Então, assim, a gente vê hoje alguns produtores nacionais melhorando muito a qualidade das peças dos carros nacionais, então dos nacionais é muito mais tranquilo de se encontrar. Dos importados, peça mecânica, eu compro na Rocauto, tá? Na Rocauto dos Estados Unidos. Então, qual que é a dificuldade? A dificuldade é o custo, não da peça lá, que na verdade é muito mais em conta do que a peça aqui no Brasil, mas a questão do dólar e a questão dos impostos, né? E o tempo também. Então, você paga imposto da peça, paga o imposto também do envio, né? Então, a peça acaba saindo cara. Então, peça mecânica, de certa forma, é tranquilo. Por isso, para carro americano é tranquilo. O que é difícil? Peça de acabamento. Peça de acabamento para carro europeu é complicadíssimo. E para carro americano, de baixa produção, também é muito difícil, tá? Então, tem peças, por exemplo, que você vai ter que comprar dos junkyard, lá dos ferros velhos americanos e tudo mais. Então, é mais complicado. E muitas vezes você tem que, inclusive, ir para os Estados Unidos para fazer o garimpo dessas peças. Então, carro
importado, não é tranquilo, tá? Mas uma dica que eu dou, peça mecânica na Rocauto. Tá? Então, se o carro, mesmo se tiver um carro nacional aqui, fabricado nos Estados Unidos, você vai encontrar a peça lá. Tem peça para todos os carros, com preço extremamente acessível. Outra pergunta que fizeram, qual que é o processo? Existe um processo certo na restauração? Então, aí depende, né? Se for uma restauração total, daí você vai ter... O carro, a maior parte da restauração é limpeza, tá? A maior parte da restauração é um processo de limpeza. Então, eu normalmente, cada um tem um protocolo, né? Mas tem que ter na verdade, você tem que ter uma sequência, senão se perde na restauração, tá? Então, eu normalmente lavo o carro todo, mesmo por pior que seja, se não lavo tudo, isso para a restauração inteira, tá? Então, eu começo fazendo a desmontagem interna, né? Tá? Então, desmonto internamente, tiro os vidros. Depois eu vou para a parte elétrica, né? Desmonto toda a parte elétrica, daí eu vou lanterna, friso, vou desmontando tudo isso. Depois eu tiro o carro do chassi e vou fazendo a mecânica. Agora, por exemplo, um carro que não é uma restauração total, um carro que está parado, e eu já falei isso um pouco no outro vídeo, né? É um carro parado, mas você não tem todo o recurso para fazer aquela restauração, mas você quer curtir o carro, né? Então eu vou na mecânica, tá? Então vou lá, acerto a mecânica inteira, onde você começa, assim, né? Eu começo, depende de uma pessoa que está iniciando, por exemplo, é legal ver o carro andar, tá? Então a primeira coisa que é muito legal de ver é ver o motor funcionar. Então eu faço o motor funcionar primeiro, tá? Sempre lembrando, né? Tem um protocolo para isso. Outra hora eu faço um vídeo qual que é o protocolo de você fazer motor muito antigo funcionar, tá bom? Então eu faço o motor funcionar primeiro, depois vejo um pouco a parte elétrica, o essencial da elétrica, né? E depois vou para freios e suspensão, escapamento. Então, o processo que a gente utiliza aqui da sequência é mais ou menos essa, né? Eu desmonto o carro e sempre registrando tudo, colocando, catalogando, guardando as peças, batendo muita foto. Hoje é muito simples isso, por conta do celular, você consegue tirar muita fotografia. Bom, pessoal, perguntaram qual que é o maior dragão que eu já peguei, né? Eu tô nisso desde que eu sou moleque, né? Então, assim, já peguei Fiat 147 cortado no meio, Chevrolet 34, que bem dizer, era recuperado de incêndio, o que mais? Um Thunderbird que era da praia, matando tudo podre, né? Opala, muito ruim, mas acho que o pior de todos que eu peguei foi o meu primeiro carro, assim. Não foi bem o primeiro, mas o primeiro carro que eu peguei para restaurar, assim, eu não sabia nada na época, era muito molecão ainda. Foi um Corcel 1 que o cara vendeu o carro para comprar um cavalo, para vocês terem uma ideia de tão ruim que o carro era. Mas era muito podre, até o painel, eu nunca mais vi isso. Painel do Corcel inteirinho podre, sabe? Isso era um carro, então esse acho que foi o pior carro que eu já peguei até hoje, um carro que não tinha como restaurar, né? Acabei fazendo um serviço mais ou menos lá, tal, no carro, usei o carro por um tempo, depois vendi. Então esse acho que foi o pior.